Então, olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Jean, o canal de História. E hoje eu gostaria de falar aqui para vocês, pelo menos parcialmente, o que é cultura, como é que nós podemos conceituar esta palavra. Bom, para isso, neste breve vídeo, eu vou utilizar como referência o dicionário do Mário Ferreira dos Santos, o Dicionário de Ciências Filosóficas e Culturais do Mário. Bom, então, no primeiro momento, o que o Mário Ferreira nos fala? Bom, a palavra cultura, ela vem do latim. Então, ele nos oferece a origem etimológica da palavra. Cultura vem do latim colere, que quer dizer cultivar. Quer dizer, esse termo está muito ligado à ideia de cultivo agrícola. Ou seja, num primeiro momento, cultura está relacionada com o cultivo. A prática da agricultura está relacionada também com cozinhar. Então, num primeiro momento, temos esta relação. Mas o Mário vai falar o seguinte para nós, que num sentido mais amplo, a palavra cultura também quer dizer um aperfeiçoamento da natureza, da capacidade, do conhecimento e do poder do ser humano. Então veja, a cultura, de certa maneira, ela abrange uma grande variedade de coisas criadas pelo engenho e pela capacidade, pelo tino, pela criatividade do ser humano. Então, Mário vai tentar dar alguns exemplos para nós, para que nós compreendamos melhor isso. Por exemplo, ele fala o seguinte, que, por um lado, existem bens naturais, bens da natureza, e de outro existem bens culturais. Qual a diferença? Bom, um bem natural, um bem da natureza, por exemplo, é uma pedra, uma árvore, uma montanha. Isso são bens da natureza. Agora, quando o ser humano ele se apropria desses bens naturais, modificando-os, dando a eles uma outra forma, uma outra finalidade propriamente humana, esse bem passa a ser um bem cultural. Por exemplo, a pedra pode ser utilizada para a construção de uma pirâmide. O mármore também pode ser utilizado. O ser humano pode extrair o mármore da natureza e esculpir uma bela estátua. Uma árvore, pode dar origem a uma cadeira ou uma mesa. Então, na medida em que o ser humano faz isso, realiza estas alterações, aqueles bens que eram naturais transformam-se em bens culturais. Então a palavra cultura, ela tem essa amplitude, essa abrangência. Por um lado, num primeiro nível, ela está vinculada com a ideia de cultivo, ou seja, o ser humano, ele deixa a vida nômade, ele se torna sedentário e ele passa a cultivar o campo, a viver próximo, principalmente lá no começo das civilizações, o ser humano passa a viver próximo das margens dos grandes rios. Ele cria pequenos canais de irrigação e realiza práticas de cultivo agrícola para sua sobrevivência, para que possa se alimentar. E dessa forma de organização, depois se desenvolve uma certa arte culinária. E uma vez que o ser humano está fixado, sedentário, ele vai aperfeiçoar a construção da sua casa, dos seus templos,
então dos seus edifícios públicos, não é? Então, tudo isso faz parte da cultura. Eu coloquei aqui algumas imagens para nós de civilizações antigas para recordarmos estas coisas, tá? Eu vou colocar aqui na tela para nós vermos, para que isso fique bastante claro, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, aqui estamos vendo, por exemplo, as pirâmides do Egito, não é? Então, no primeiro momento, este ser humano que passou a trabalhar com o suor do seu próprio rosto, ele se apropria dos bens da natureza, ele os utiliza e os transforma em bens culturais, dando origem a grandes e complexas civilizações. Aqui no caso temos um exemplo muito bem conhecido, que é o das pirâmides de Gizé, no Egito. Mas também tivemos essas manifestações da criatividade, da capacidade humana em outros locais, como na civilização cretense. Aqui podemos observar as ruínas do antigo Palácio de Knossos. E aqui, na foto do lado direito, podemos observar as ruínas das antigas muralhas da cidade de Micenas. Esta área é chamada de o Pórtico dos Leões. E do nosso lado esquerdo, observamos uma máscara de bronze, a chamada Máscara de Agamenon. Então veja, o ser humano ele possui esta capacidade de extrair recursos minerais, de se utilizar de objetos da natureza, dando uma nova forma significativa a elas, tornando-as, portanto, bens culturais. Aqui temos uma imagem da chamada fíbula prestina. Fíbula prestina. A fíbula prestina foi é o nosso primeiro registro de uma inscrição em latim, no latim mais arcaico, da Roma antiga. Muito bem. Então, todos esses objetos, desde as grandes pirâmides até, como vimos, o caso da fíbula prestina, eles são bens culturais, são objetos criados pelo engenho e pela capacidade humana. E isso que é cultura, esta capacidade criativa, claro, mas relacionada com determinados princípios, não é? Com determinados conhecimentos, com determinadas técnicas, não é? Porque veremos isso em outros vídeos, a noção de cultura, ela tem alguma relação, ela guarda alguma relação com a religião e com a noção, com o conceito de civilização, que nós veremos em outro vídeo. Por hoje, então, entendamos esta noção de cultura, algo que está relacionado com este aperfeiçoamento e desenvolvimento da natureza, do poder, do conhecimento humano. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, dá um like, se inscreva no meu canal. Fiquem com Deus e até a próxima, então.